Oi, gente, bem-vindo ao Crime Análise. Aqui eu conto para vocês casos criminais resolvidos e casos criminais que ainda são um mistério. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos e curtir e comentar muito esse vídeo, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante. Então, gente, o vídeo de hoje é uma sugestão do inscrito Janderson Martins. Muito obrigada, Janderson. E se você quiser que eu conte uma história ou um caso aqui, é só deixar nos comentários, tá ok? Então vamos pro caso. O caso de hoje é de uma mãe que lutou incansavelmente contra o falho sistema judiciário para que o assassino de sua filha fosse preso e pagasse por seu crime. Mas infelizmente essa luta teve fim em 2010, quando Marisela foi atacada e morta. Então vamos agora pro caso de hoje. Marisela Escobedo Ortiz nasceu em 12 de junho de 1958 em Chihuahua City, no México. Ela era enfermeira e empresária e tinha 5 filhos: Alejandro, Juan, Manuel, Yesca, Paul e Ruby. Ela era divorciada e era aposentada do Instituto Mexicano de Previdência Social e atualmente estava trabalhando na fábrica de madeireira da família. A Marisela viveu uma vida muito tranquila com os filhos, tanto que decidiu ir com eles para os Estados Unidos, pois achava que lá eles teriam mais oportunidades. Ela ficava indo e vindo dos Estados Unidos para o México, mas por fim acabou voltando para o México em Cidade de Juárez, enquanto os outros filhos iam se estabelecendo em outros países. Até que um dia essa vida tranquila de Marisela mudou, quando um jovem bateu em sua madeireira lhe pedindo emprego. Ele disse que tinha uma filha de 5 anos e uma esposa, e que estava desempregado e precisava sustentá-las. Marisela então se comoveu com aquela história e decidiu empregar o jovem, mesmo ele não tendo nenhum conhecimento na fabricação de móveis. O jovem se chamava Sérgio Rafael Bazarra Bocaneiro e tinha apenas 20 anos de idade. Nessa época, a filha mais nova de Marisela, Ruby, tinha 14 anos de idade e estava frequentando um colégio particular de freiras. Ruby ajudava sua mãe ali na madeireira e as duas foram morar num apartamento ali próximo da fábrica. Marisela chegou a pedir uma vizinha que era amiga dela para que ficasse de olho em Ruby enquanto ela estava trabalhando, porque a Ruby não ficava o dia todo na madeireira. Ruby foi conhecendo o Sérgio, já que os dois ali ficavam no mesmo ambiente de trabalho, até que em 2 meses conhecendo o Sérgio, Ruby fugiu com ele. Marisela chegou em casa após o trabalho e não achou Ruby em lugar nenhum, e também viu que ela tinha levado suas coisas. E a vizinha não percebeu que Ruby havia fugido porque Ruby pulou uma cerca atrás da casa. Em total desespero, Marisela então fez um boletim de ocorrência pelo desaparecimento da filha, já que ela não imaginava onde poderia procurá-la. Sérgio foi trabalhar os 2 dias seguintes normalmente, como se nada tivesse acontecido, mas no 3º dia ele não voltou mais. Então ali os funcionários relataram a Marisela que ele e a Ruby haviam tido uma proximidade e que pareciam estar namorando. Logo, Marisela foi até a casa de Sérgio, mas não o encontrou. Encontrou ali a sua atual companheira, com quem ele tinha um filho, e ela relutou em dar o endereço para onde ele estava. Mas Marisela foi insistente e ela acabou cedendo. Marisela então foi nesse tal endereço junto a policiais e encontrou sua filha ali em condições precárias. Quando Ruby a viu, começou a chorar e a mãe a convenceu de ir para casa com ela. Marisela lhe aconselhou a filha que Sérgio não era um bom partido para ela, que ele já tinha mulher e tinha uma filha de 5 anos de idade. Então Ruby ali prometeu à mãe que não se encontraria mais com Sérgio, que esqueceria ele. Logo também elas começaram os preparativos de 15 anos da menina. Ela ganhou um carro e começou a fazer um curso de cosmetologia, e que ela distraísse a mente com esse curso. Mas após 3 meses, Sérgio acabou descobrindo onde era o curso de Ruby e convenceu a menina a fugir com ele novamente. E mais uma vez Marisela foi atrás de Ruby para saber onde ela estava, em quais condições ela estava, e a encontrou em La Chavena vendendo cópias de disco falsificados. Quando viu a mãe, Ruby e Sérgio fugiram, e vendo que nada que ela dissesse ali surtiria efeito, Marisela pediu para que sua filha Yesca conversasse com sua irmã para que ela voltasse para casa. Yesca foi até onde Ruby estava e a tentou convencer de voltar para casa, mas Ruby disse que amava muito Sérgio e que não se importava com as condições financeiras do rapaz, e disse que ficaria com ele, custe o que custasse. Ruby então ficou meses sem ver a família, sem procurar a mãe e os irmãos, até que um dia ela procurou sua mãe. Ruby estava grávida de Sérgio.
Então ali eles começaram a se aproximar, ela voltou a se aproximar da família, ela ia visitar a mãe regularmente, a mãe a ajudava muito, pois Sérgio estava desempregado e não tinha nem condições de criar a Rubi, que estava grávida, então a mãe estava ali ajudando financeiramente e pagando as consultas, né, para que ela fizesse o pré-natal. Além disso, Maricela chegou a emprestar um apartamento que tinha para que os dois ficassem. E com muita insistência da filha, Maricela empregou novamente o genro na madeireira da família. Mesmo relutante, ela ali, né, empregou de volta o Sérgio na madeireira e ele faltava muitas vezes, ele não ia sempre. Rubi ali voltou a se aproximar de suas amigas de infância e as coisas foram se acertando aos poucos. Rubi e seu irmão Alejandro, que tinha 2 filhos, ficaram muito próximos. Rubi ia constantemente à casa dele para ajudá-lo a tomar conta ali do filho menor dele. Já em agosto de 2008, Rubi resolveu abandonar Sérgio e foi morar com suas amigas, que eram suas vizinhas. Mas a família não sabia dos conflitos que eles tinham e nem sabia que Rubi o abandonaria, pois ela não contava nada de seu relacionamento para sua família. Em 29 de agosto de 2008, Alejandro foi até a casa de Rubi buscá-lo, mas ele bateu e não a encontrou. Então suas amigas disseram que as 3, mais a filha de Rubi, foram tirar fotos naquele dia. E Rubi disse que iria até a sua casa para resolver alguns problemas pessoais e que logo voltaria, mas ela nunca retornou. Alejandro então começou a ir todos os dias ali na casa de Rubi, mas não obtinha nenhuma resposta de onde ela estava. Até que então ele contou para sua mãe, Maricela, que não encontrava mais Rubi. Então sua mãe ficou muito preocupada, mas Sérgio a acalmou, dizendo que eles tinham ido para Aguascalientes, na casa de um amigo, já que esse amigo teria conseguido um bom emprego para Sérgio. Maricela ali, né, não ficou preocupada, porque o genro faltava mesmo ao trabalho, não ia sempre, e a sua filha às vezes não dar notícias a ela. Mas quando Rubi não apareceu, nem no Natal, nem no Ano Novo, Maricela começou a se preocupar muito. E em 2 de janeiro de 2009, Maricela decidiu procurar a filha e encontrou o endereço da mãe de Sérgio. Ela foi até lá e viu que sua neta estava em condições precárias. A menina estava muito magra e não tinha nem o que comer e nem fraldas. Maricela então começou a ajudar a mãe de Sérgio financeiramente para que ela pudesse, né, alimentar ali a sua neta e ter assim uma condições menos precárias. Então ela sempre ia visitá-las. E quando Sérgio ali descobriu que Maricela estava visitando sua mãe e sua filha, ele a pegou e a levou embora. E quando Maricela foi visitar a sua neta, não a encontrou mais. Sérgio também logo ligou para Maricela, dizendo que sua filha havia fugido com outro homem. E a Maricela então o questionou ali, perguntando como, com quem e por quê. E ele somente desligou o telefone e a ignorou e não atendeu mais as ligações dela. Após isso, Maricela fez um boletim de ocorrência, né, para o desaparecimento da filha e começou a botar panfletos com a foto de Rubi e da neta, para que assim tivesse mais visibilidade. Foi então que a mãe de Sérgio se revoltou com Maricela, começou a rasgar os folhetos que ela colava nos postes para saber informações sobre a sua filha. Então Maricela questionou por que ela está fazendo isso e se ela sabia de alguma coisa. E em tom de agressividade, a mãe de Sérgio disse que Rubi havia fugido com outro homem. Até que em 3 de janeiro, Maricela recebe uma ligação anônima de um amigo de Sérgio, que diz que está com medo de contar o que ele sabe. Mas por insistência de Maricela, ele acabou contando e disse que Sérgio confidenciou a ele e alguns amigos que tinha tirado a vida de Rubi, que tinha desferido nela um tiro na cabeça, pois a havia encontrado com outro homem, e que havia jogado seu corpo em Las Marraneiras, que era um local de depósito de lixo onde pessoas jogavam restos de animais. Esse rapaz está com medo, pois Sérgio os ameaçou caso eles contassem isso a alguém. Maricela então convenceu o rapaz a contar para as autoridades o que ele havia ouvido de Sérgio. E em troca, ela deu uma recompensa para ele. E buscas foram feitas nesse local onde Sérgio lhe disse que tinha jogado o corpo, mas nada foi encontrado. A própria Maricela disse aos policiais onde Sérgio poderia estar, que achava que ele estava em Aguascalientes, já que ele tinha um amigo por ali. Esse amigo foi localizado lá em Aguascalientes, num supermercado, e disse à polícia que colaboraria para que Sérgio fosse pego. Após passado 4 meses, o Sérgio foi localizado em Zacatecas, na casa de um parente. E nesse período, Maricela ganhou a custódia da neta.
Quando foi preso, Sérgio acabou confessando o crime que cometeu contra Rubi, achando que ele estava sendo preso por isso. Mas, na verdade, ele estava sendo preso mesmo, era por deter a filha e não deixar ninguém vê-la. Sérgio também chegou a confessar que queimou o corpo de Rubi e deu a localização exata onde o corpo estava. Mas essa confissão de Sérgio foi invalidada, pois não estava presente o seu advogado na hora da confissão. Ele também disse que havia espancado Rubi até a morte, pois a encontrou tendo relações sexuais com outro homem. O corpo de Rubi foi localizado em Las Marraneiras, o primeiro local onde foi a busca. Mas só que, como Sérgio disse a localização exata, eles encontraram o corpo. O Ministério Público moveu uma ação judicial contra Sérgio pela morte de Rubi. Uma informação muito importante surgiu após a prisão de Sérgio. Era que Rafael Gomes Rojas, que era padrasto de Sérgio, fez uma denúncia em 30 de agosto contra o enteado, o acusando de ter matado Rubi, pois o padrasto dele ficou sabendo da morte quando ajudou Sérgio a tirar os móveis da casa que ele morava com Rubi. Então seu padrasto o denunciou ao policial municipal Gabriel Ataíde Gameiros, mas no boletim de ocorrência se diz que o policial foi até o apartamento dos dois e não encontrou o corpo e nem vestígios de sangue. Então ele não fez nada. A investigação se perdurou por 1 ano, quando em abril de 2010 começou o julgamento. Sérgio ali então pediu perdão a Maricela ali baixinho entre os lábios e ela disse que não era ela que deveria perdoá-lo, mas sim Deus, se é que ele estava arrependido. E quando em 30 de abril o Tribunal de Primeira Instância foi proferir a decisão, Sérgio foi absolvido por unanimidade de homicídio qualificado, sendo apenas multado e absolvido por falta de provas, mesmo tendo confessado o crime. Essa sentença de absolvição entristeceu e enfureceu tanto a família como toda a comunidade. Foi aí que Maristela começou sua trajetória árdua para que o assassino de sua filha ficasse atrás das grades. Os advogados de Maristela então ali recorreram dessa absurda decisão de absolvição e o Tribunal de Cassação determinou que os juízes avaliaram as provas apresentadas pelo Ministério Público de forma totalmente isolada e errônea. E disse também que eles violaram os princípios lógicos, as máximas de experiência e do conhecimento científico. Eles também analisaram o fato ali de Sérgio ter pedido perdão a Maricela pela morte de Rubi. Logo ali, o Ministério Público apresentou provas concretas de que Sérgio era o responsável pela morte de Rubi. Também foi dito que os juízes fizeram uma péssima avaliação ao minimizar o depoimento das testemunhas, como a do padrasto e dos 2 amigos de Sérgio. O Tribunal de Cassação então anulou ali a absolvição de Sérgio por homicídio qualificado e ordenaram que sua pena fosse entre 30 e 60 anos de prisão. Além disso, expediram um mandado de prisão para ele. Mas se já não bastasse todo esse sofrimento da família pela morte de Rubi e por essa absolvição errônea de Sérgio, quando corrigiram essa sentença, Sérgio não foi localizado e ficou como foragido. E em 28 de maio de 2009, a sentença de Sérgio ficou em 50 anos de prisão. E o réu também foi condenado a pagar uma indenização para sua filha, de R$ 38.390 pesos, o equivalente a R$ 1.348,78, transferindo para o real. Maricela fez várias manifestações para encontrar o paradeiro de Sérgio. Ela lutou com muito afinco para que ele pagasse pelo crime que cometeu contra sua filha. Ela chegou a ficar em protesto durante 7 meses consecutivos. Liderou marchas, pendurou bandeiras em eventos governamentais, conversou com jornalistas, ela fez de tudo. E ela disse que não se cansaria até encontrá-lo, mesmo que isso custasse sua vida. E foi o que aconteceu em 16 de dezembro de 2010, quando Maristela estava em uma vigília pela filha no Plaza Hidalgo, que é em frente ao Palácio do Governo. Por volta das 8 da noite, Maricela então estava deixando ali à frente ali do palácio, quando um carro branco se aproximou dela e um homem saiu dele. Maricela começou a correr e o homem começou a correr atrás dela. Na fuga, Maricela acabou sendo alcançada e acabou levando um tiro na cabeça. Isso tudo em frente aos portões do Palácio do Governo, onde deveria ser um local seguro. Logo, muitos protestos foram feitos por conta da morte de Maricela, que lutou tanto para que o assassino de sua filha fosse preso.
Um dia após o funeral de Maricela, um grupo criminoso incendiou a madeireira da família e matou o cunhado de Maricela. Ele estava com um saco na cabeça, envolto com arame. Os criminosos também foram até a casa de um dos filhos de Maricela, o Juan, mas ele não se encontrava em casa. E logo após esse ocorrido, ele pediu asilo em El Paso, no Texas, onde vive até hoje. Pressionados, a justiça deu o nome do autor do crime contra Maricela de Wicked, mas a população disse que esse não era o autor do crime, e sim se parecia com o irmão de Rafael, Andy Bazarra. O crime a Maricela teria sido arquitetado pelo seu ex-genro, que já havia matado sua filha. Mais tarde, esse homem apelidado por Wicked relatou que ele só confessou o crime pois foi ameaçado, ele e sua família. Então ele teve que confessar um crime que ele nem cometeu. E logo após essa confissão, ele foi assassinado na prisão. Já o Andy, irmão de Sérgio, sempre negou a autoria do crime. Disse não ter participação nenhuma no crime contra Maricela. Após 2 anos foragido, Sérgio Bazarra foi morto em 2012 em confronto com policiais. Com a morte dele, os crimes contra Ruby e Maricela foram arquivados. Já Maricela, por sua vez, se tornou um símbolo de luta contra a impunidade do feminicídio no México. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistirem até aqui. Fiquem com Deus e lembrem-se, muito cuidado em quem vocês confiam.